Bom dia, bom dia. Este momento, ele é dedicado a você antes que você nascesse. Deus planejou este exato momento em sua vida. Não é por acaso que você está aqui acompanhando a leitura deste livro. Deus anseia que você descubra a vida que Ele criou para você aqui neste mundo e para sempre na eternidade. Hoje, damos sequência ao dia 4 da leitura Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E ontem, o livro nos trouxe no dia 3 a perguntas que era para a gente questionar os nossos conhecidos, nossos familiares, nossos amigos, na opinião deles, o que dirigia a nossa vida. E também escreveu o que você deseja que dirija a tua vida. E o versículo para memorizar era em Isaías: Tu, ó Senhor, dá a paz e prosperidade às pessoas que têm fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Falou bastante ontem sobre as vantagens de uma vida dirigida por Deus e quais são os medos que nos travam de caminhar próximo ao nosso propósito. E hoje é o dia 4 dos nossos próximos 40 dias. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3:11. Então, o dia 4 refere-se a ser criado para ser eterno. Esta vida não é tudo o que temos. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá aqui no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é, como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. E a Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. E isto ocorre porque Deus o destinou, segundo sua imagem, para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com este desejo. Um dia, nosso coração irá parar de bater. Então será enfim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama o corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos dela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu e inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará o seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus,
e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. C.S. Lewis disse: existe apenas 2 tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente, passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam, você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo e passa a dar maior valor à sua personalidade, os seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, com os modismos e valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, eu sugeriria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações no longo prazo. Mas isto faz toda a diferença. A morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo o que você faz aqui. Cada ato da nossa vida faz soar um acorde na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio no curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. E a Bíblia diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Entretanto, Deus nos deu vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que neste exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu, seremos reunidos com os fiéis amados, libertados de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar.
Não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus, e Ele deleitará conosco para todo sempre. E um dia Jesus dirá: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. C.S. Lewis expressa o conceito de eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, uma série de histórias que formam uma coletiva. Para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e no qual cada capítulo é muito melhor que o outro. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que poucas décadas que você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para o além de toda uma vida. E a Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo, superficiais e com base na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negociando como se ela não fosse inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, e não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe não tinham um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida. Também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o nascimento na vida eterna. E a Bíblia diz: este mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Em comparação com a eternidade, o nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos. Mas as consequências durarão para sempre. As obras desta vida definem o destino da que está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. E na verdade seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. Matthew Henry, em seu Commentary on the Whole Bible, um comentário de toda a Bíblia, diz: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o último dia. E aí, hoje, no dia 4, pensando sobre o meu propósito de vida, o tema para reflexão é: há muito mais na vida que apenas o aqui e agora.
E o versículo para memorizar: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. E a pergunta para a reflexão de hoje é: já que fui feito para ser eterno, qual é a última coisa que hoje devo parar de fazer? E qual é a única coisa que devo começar a fazer? Já que fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que hoje devo parar de fazer? E qual é a única coisa que devo começar a fazer? Muito boa, né? Vocês já começaram, quem está acompanhando aqui, podemos já dizer que você começou algo novo. E o que a gente precisa parar, talvez, de fazer para permanecer com essa rotina? Porque para isso poder acontecer hoje, a gente acompanhar o nascer do sol juntos já há alguns dias, a gente precisa abrir mão de algumas coisas na noite anterior para que a gente possa estar bem aqui. E aí a questão do apêndice 1 diz: até aqui, que imagem ou metáfora descreve melhor sua vida? Uma corrida, um circo ou algo mais? Boa, né? Comparado com a de ontem, pensando que ontem nós falamos sobre o que nos guia, e diante do que a gente colocou e descobriu sobre o que nos guia, como que a gente descreve melhor a nossa vida? E aí, para ter ideia como Deus é sempre tão perfeito, que infelizmente ontem à noite a gente recebeu a notícia da partida de um familiar. O tio da minha mãe ontem acabou descansando de uma luta aí de mais de quase 5 anos. E não à toa hoje, no dia 4, falamos sobre a luz da eternidade. Então Deus tem o tempo todo a mensagem, o nosso plano, o nosso livro, ele está descrito. Agora depende se nós vamos caminhar nesse plano, seguir o plano dele ou seguir o nosso plano. Então, gente, por hoje terminamos o nosso 4º dia.
respondam aí as perguntinhas que tem. Elas nos fazem realmente reflexões. E anotem o versículo, anotem sobre o que nós estamos falando hoje. E usar daqui a pouco essa estratégia que eu usei de colocar na tela do celular faz com que a gente consiga repetir diversas vezes aquilo ali, para que torne mais presente para o nosso cérebro, para que torne mais comum, para que a gente se habitue a olhar para esse versículo, lembrar dele, olhar para a mensagem que o dia nos trouxe e pensar sobre ela, tá bem? Uma boa terça-feira. Encontro vocês amanhã.